vocês vão ter que construir o maior número possível de palavras usando as letras. Aqui tem um A, aqui tem um M, aqui tem um A, por exemplo. Não vai ser essa, tá? Mas, por exemplo, aí vocês vão poder escrever a palavra ama. Ou então, um A, um M, um O e um R, por exemplo. Dá para escrever a palavra amor. Só que vocês têm que olhar, ver quais são as letras, formar a palavra de frente para nós. Né? Porque a gente vai anotando, vai ter ao mesmo tempo, o desafio é o mesmo, para ver quem constrói o maior número possível de palavras com as letras que vocês vão receber. Então, não adianta só falar, então dá para escrever amor. Tem que escrever, ficar de frente para nós, para quem está escrevendo. Está claro? Então tá. O que mais? Tem uma regra principal. Não pode falar. Vocês não podem falar. Não pode falar. Isso. E tem que construir as palavras. E tem que ficar na formação, né, para que nós consigamos ler a palavra. Pode, só não pode bater, mas tocar pode. Isso, isso. Vocês têm, talvez, letras diferentes, então, vocês podem ou não formar a mesma palavra. Isso, não necessariamente. Quando nós temos a letra em um seu formato da palavra, colocando duas na outra. Isso se vocês conseguirem passar um para o outro estratégia, mas sem falar, agora você já falou, mas tudo bem. Só que vai ter um momento, ele vai ser... Só não esqueçam que ele vai ser uma letra também. Vocês podem usar esse desperdício aí, né? De não usar uma letra e ficar só batutando. Mas, enfim, se vocês acharem que compensa, o que mais? Mais alguma dúvida? Tá, então tá. Vocês estão recebendo a letra e a gente já vai... É melhor ficar esse grupo um pouco para lá, para eles não copiarem as palavras de vocês, tá? Ixi, Jaque, a sua moral que começou altíssima. Sem ceder, sem eu crachar. Dá uma letra para ele entra num dos grupos. Sem a mochila. Então, eu vou ser a escrivã desse time aqui, tá? Então... Espera só um minuto. Não, não vale. Irmão. Vocês vão ter o mesmo tempo, então não pode sair ensaiando. E também, tomem cuidado para não copiar a palavra um do outro, mas se conseguir ver, mas não é para ver, tá? Tudo bem? Tudo bem? Vocês podem até ficar um semicírculo para cá. Hã? Ele já é um O, ele não é mais o Cleiton, é um O. Você vai anotar? Esse grupo... Vem para cá, Lucas, do lado de lá. Então, mas eles podem ficar de frente para lá, ó, inclusive. Eles podem ficar de frente para lá. Ah, tá. Então, vocês, escrivães, fiquem para lá. Não, mas se for para ficar de frente para a câmera, é melhor você ficar para lá, viu, Caris? É melhor vocês ficarem para lá, porque é para formar de frente para a câmera. Pronto? Irmãos, o Lucas vai ficar para lá e vocês vão... É para a câmera ir pegando. Ali, ó. Ó, estão ensaiando aí, ó. Não pode ensaiar. A gente fica para lá, Marcos. Vamos? Atenção, vamos começar então? Ô, Carlos, você vai marcar? Marcos, você marca o tempo? Não, vamos marcar uns 3 minutos, vai? 3 minutos.
1, 2, 3, já. Lu, pega uma cadeira para mim. Pega uma cadeira para mim. Então vocês vão. Quantos aqui, Carlos? Tá. O grupo de cá fez quantas palavras? E aqui? 11. Esse grupo aqui faltou uma palavra que a gente sempre fala e vocês não viram. Amém. Bom, agora o mais importante, né, da gente já ter esquentado, ter alertado, né, vamos começar, acordado, a gente discutir o que aconteceu aqui. É muito importante que vocês percebam o que foi que aconteceu e que a gente pode fazer uma analogia com o nosso dia a dia. Tá? Primeiro, eu queria que vocês falassem. Vem aqui, irmão, a gente não vai... para não esticar. Senhor Jesus, eu vi que nós poderíamos ter tido um resultado melhor, mas só que nós utilizamos o método de vários formar a palavra, né? E nós poderíamos ter deixado um só mentor da palavra, né? Só isso. Jesus é o Senhor.
Olha, eu vou falar para você, assim, o que a gente comentou do grupo ali. Eles tiveram a ideia, antes de começar, de usar essa estratégia. Só que eles queriam usar o irmão só para liderar. Mas ele também é uma letra. Em alguns momentos, ia faltar um S para escrever determinadas palavras. Ele acabou liderando. Né? Ele acabou liderando. Mas... Isso. Se a gente deixasse determinado que só ele iria liderar, os outros não iriam produzir o que eles produziram também na liderança, porque um enxerga, 2 enxergam mais e 3 enxergam mais, né, do que um. Concorda? Quer dizer, a liderança acaba não faltando. Quando é preciso, a liderança entra, né, e não fica só em um. Porque seria muita responsabilidade também para aquele um. Perdeu, foi você que foi culpado. O que mais, gente? Pode vir. Ó Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus. A gente tinha pensado nessa ideia antes, né? Na verdade, quem lançou a ideia foi o irmão ali, que eu não sei o nome. Mas a gente acabou não fazendo essa ideia, praticamente. O que aconteceu? Nós só nos unimos, certo? Vai tendo ideia, vai pegando a letra e vai formando. O importante foi deixar cada um fazer a sua letra, cada um fazer a sua frase. Mesmo que ficasse faltando pessoas, tinha gente ali, legal, vamos para a próxima, vamos para a próxima. A gente pode ter feito um bom número, certo? Mas teve letras que ficaram de fora. E por causa dessas letras que ficaram de fora, a gente conseguiu fazer mais palavras. Porque enquanto a gente formava, os outros já estavam pensando, que palavra que eu vou formar com esses que estão sendo usados? Ou onde eu me encaixo? Entendeu? Essa foi... Eu não estou falando no microfone de novo. Mas isso foi o que eu consegui perceber, entendeu? Amém. Eu gostaria, o irmão lembrou uma coisa importante. Eu gostaria de alguém que foi letra, que ficou algum tempo de fora. Quem foi? Vem aqui, irmão. Eu quero que você fale qual foi o seu sentimento nos momentos que você ficou de fora. Amém? Jesus é o Senhor. Realmente, o meu sentimento foi que eu também não consegui cooperar nessa parte. Porque naquela correria, puxa para cá, puxa para lá, eu não consegui formar nenhuma palavra, né, irmão? Pouco eu vi as palavras. Deixei me levar, né? Mas o meu sentimento foi esse. Um pouco de fracasso. Eu poderia ter formado pelo menos uma palavra. E eu não consegui. Amém? Amém. Que letra que você era, irmão? Tá. Alguém quer comentar mais alguma questão dessa do irmão que fica de fora? A letra que ficou de fora? Não, irmão? Eu não fiquei fora, mano. Mas pode falar. Eu volto. Rapaz, eu sou bem alto, né, irmão? Eu, por exemplo, eu tinha uma letra, né? Por exemplo, Ana, amor, tudo isso, né? Mas eu acho que é falta de criatividade, né? Mais criatividade, mais acerta, né? Eu acho interessante que todas as dinâmicas, as dinâmicas mostram que é para todos ser ajudado, né? Eu também não consegui fazer uma frase, né? Mas eu vi que, né, por exemplo, essa experiência de cada um ter já uma frase, aí cada um podia, né, contar com a sua, né, experiência, né? Ser um, né, com cada um, né? Mas isso é a questão de vivendo e aprendendo, né? Olha, tem vários pontos que vocês tocaram aí que são importantes. Vamos voltar naquele da letra que geralmente fica fora. Só que por isso que eu queria lembrar qual era a letra. Só que, em determinado momento, vamos supor, você fosse um M, né? Os irmãos formaram palavras, palavras e palavras, e o M ficou um tempo fora, porque não precisava. Tudo que foi as palavras que eram construídas não precisava do M. Ou pode ser que tivesse outro M a mais, né? Mas, em determinado momento, quando foi para escrever amor, o M foi necessário. Então, isso, no dia a dia, como que isso acontece?
Nem sempre todo mundo vai para fazer todas as atividades, né? Em alguns momentos, eu tenho que ficar de fora. Eu não sou necessário naquele momento. Porque se eu for, eu vou até tumultuar também, né? Não vou conseguir ajudar, não vou cooperar. Agora, tem determinados momentos cruciais que só eu posso ir lá e resolver, né? Então, esse sentimento de ficar de fora, ele não pode existir no dia a dia, porque não pode todo mundo fazer tudo ao mesmo tempo. Isso tem que ser, né? O Lucas está lembrando aqui muito bem. Um lidera, mas ele tem que ter os seus auxiliares, que também estão enxergando. Uma coisa que o Cleito coloca, eu não consegui pensar em nenhuma palavra, mas formar a palavra, geralmente, é o líder que enxerga qual é a palavra e tem os auxiliares, que também vão enxergando quais palavras a gente pode construir. Se eu estou na equipe, no grupo, não necessariamente, eu também tenho que pensar e resolver qual palavra nós vamos escrever. Mas eu estou lá. Eu sou um T, e para escrever a palavra que o líder pensou, ele precisa do T, ele precisa de mim. Não, eu pensei numa palavra, né? Sorria, mas não deu tempo. Tá. Mas isso não é ruim, né? Porque no grupo, cada um tem a sua função. E cada um tem que exercer a sua função. Se eu estou no grupo para, em todo momento que for escrever uma palavra, precisar da letra que eu tenho, que eu sou o T, eu tenho que estar lá pronta. Eu não tenho que ficar preocupada, puxa, eu não pensei em nenhuma palavra. Ué, mas tem o líder, ele está pensando qual é a palavra. Eu tenho que ser uma com ele, falar assim, amém, e entrar lá no lugar da palavra para conseguir escrever a palavra, né? Então, cada um tem a sua função no grupo. Outra coisa que vocês não falaram, que de cara eu achei que vocês iam falar. Ah, se não fosse isso, ia ser mais fácil. O que é? Comunicação. Poder falar, comunicação. É de propósito que a gente põe para aumentar o nível de dificuldade nessa brincadeira aí, né? Para a gente lembrar disso no dia a dia. Esse exercício a gente sempre faz em 2 etapas. Primeiro essa, depois a gente troca as letras e faz podendo falar. Geralmente, as equipes constroem o dobro de palavras que construíram no primeiro momento. É que a gente está com pouco tempo, né? Não quer desperdiçar o tempo. Mas isso vocês podem acreditar em mim. Quando vocês podem falar, vocês conseguem construir o dobro, no mínimo o dobro de palavras que construíram nesse primeiro momento, né? Isso, o que vale para a gente lá no dia a dia? O que vocês tiram daí para o dia a dia? Quantas vezes a gente está lá se batendo, se puxando, se contorcendo, né? E o rendimento, a produção não é tão boa quanto se a gente senta, fala, ou então, olha, vamos escrever a palavra amor. Você fica aqui, você aqui, você aqui. Não é mais fácil? Então, para a gente tirar isso para o dia a dia. Para eu conseguir a cooperação do meu grupo, eu consigo muito mais facilmente quando eu tenho uma comunicação clara, né? Então, foi de propósito, tá? De judiação, de vocês não poderem falar. O que mais? Não, o exercício mostra isso. Eu, como um T sozinho, eu não formo palavra nenhuma, nem que eu seja uma vogal. Só pode ser se eu for o A, né? Mas ainda precisaria da interrogação para falar A, né? O A. Eu sozinha, como um A, como um T, seja qual for a letra, eu não consigo fazer nada sozinha. Eu não construo palavra nenhuma sozinha. É só no grupo que eu assumo a importância que eu tenho dentro do grupo, tá? Como um A, seja qual for a minha letra. É no grupo que eu passo a ter a importância. Então, lá no dia a dia também é assim. Nós temos que passar para os nossos ceapistas, né? Ele tem a sua importância quando ele está na vida da igreja. Nós só conseguimos enxergar a plenitude do Senhor, né? Com os irmãos. Sozinha, eu posso ser uma letra bonita, uma letra bem cogitada para muitas palavras, mas eu não escrevo palavra nenhuma com ela. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Organização. Isso.
Sim, sim. Vocês sabem qual é a letra mais usada na língua portuguesa? Não? Ô, mestre. Não. É. Por exemplo, a palavra ele. São 3 letras, 2 são é. E a gente usa muito a palavra ele. Não é? No verbo ser, ele é. Então, uma frase como ele é, são 4 letras e 3 L's. 3 L's. 3 S. Então, a vogal mais usada é a letra E. E a consoante mais usada? S. Porque todo plural é feito com S. É claro que às vezes a gente não fala o plural, né? A gente não, nem sempre a gente bota o S no final, né? 2 pastel. Mas a vogal mais usada é a letra E. Então, eu falei isso porque, se vocês tiverem de participar de alguma brincadeira que vocês têm de decifrar a palavra, escolham a letra E em primeiro lugar. Tá bom? E aí, quando vocês colocarem as vogais, vocês vão tentando as consoantes. Quando for brincar de forca, exatamente. Muito bem. Alguém tem mais alguma observação? Fala. Vem aqui. Vem aqui também, irmão. Vem aqui, irmão. Então, a irmã falou da importância que nós enxergamos a nossa importância, né? Mas eu também enxerguei a importância de cada membro da minha equipe. Isso, muito bem. Teve uma hora que eu estava tentando formar aroma. Aí eu estava tendo dificuldade, porque eu queria falar, gente, vamos aqui, aroma. Tentando, gente, aqui. E todo mundo formando um monte de palavra, e eu lá tentando, aqui, aroma. Aí, finalmente, eu consegui fazer a palavra aroma. Mas quando eu fiz a palavra aroma, eu vi assim, aroma, formou, e ficou, acho que 4 letras sozinhas. Aí deu uma dor no coração de eu largar as 4 letras, só vou puxar esse cara sozinho. Então eu vi a importância também de cada irmão, eu aprendi a ver isso. Muito bom, bem lembrado. Amém. Excelente, bom lembrado. No dia a dia é assim, tem que ter percepção do outro, né? Qual a importância que ele tem, não pelas relações pessoais. Eu gosto mais do irmão do que do outro. Então, eu vou pensar em palavras só com a letra dele, né? Mas tem que pensar qual é o meu objetivo. O desafio era construir o maior número possível de palavras. Eu preciso de todos, né? E essa visão, irmão, essa percepção é do líder. Puxa vida, os coitados ficaram de fora, né? Então, é bem isso mesmo, de olhar o que eu tenho para construir ali, me comunicar adequadamente. Quando eu me comunico bem, a organização é uma consequência, que o irmão falou que é importante também. Aí eu organizo como é que eu vou construir a palavra ali, né? E também não posso deixar de olhar para aquelas letras que ficaram de fora, ou ficar percebendo qual é a letra que está mais ficando de fora. Eu preciso incluir na produção, no desafio, porque o desafio é do grupo, né? Bem lembrado. Então, olha, comunicação clara para conseguir a cooperação, percepção do outro. Com a comunicação clara, eu consigo me organizar melhor, né? Eu não posso me sentir isolado dentro do grupo se eu não participo o tempo todo das atividades, né? Porque elas precisam ser bem distribuídas também. Existe uma coisa que chama administração de tempo e administração estratégica daquilo que eu estou fazendo, que o líder tem essa visão. O líder tem que ter esse olhar. Aqui eu posso escrever essa palavra, ainda não vou usar aquela letra, mas ela também não pode ficar muito tempo sozinha. Até porque eu aumento a minha probabilidade de construir palavras se eu utilizar todas as letras, né? Ok? Eu acho que ficou claro, né? Sim, Jaque, vem aqui. Também vi que a questão da dificuldade não pode ser uma limitação para a gente executar as coisas, né? Porque, às vezes, faltou o principal, né, que foi falar. Mas nem por isso eu tenho que ficar olhando
um para a cara do outro e não fazer nada. Pelo contrário, eu preciso usar, né, dessa dificuldade para pôr minha cabeça para pensar como eu faria as coisas sem aquilo, né? Porque por muita gente dá um certo tipo de tarefa para um CAPista e falta uma coisa lá, né? E a gente chega, a tarefa não foi executada, mas ele também não procurou outras formas de executá-la. Então foi o ponto que eu ganhei também. Excelente, muito bem lembrado. E se a gente for ficar, né, a gente vai levantar outras questões, mas que sirva de alerta, né? A importância de todos dentro do grupo, a importância de uma boa liderança, de uma boa comunicação, desse espírito, né, que é foi o que vocês fizeram. Vocês se viraram, mesmo não tendo a possibilidade de se comunicar bem. Ok? Bom, a gente vai dar continuidade, eu não quero perder muito tempo aqui, porque a gente preparou, como prometido, né? O Lucas vai abrir o CD, vai mostrar. Ontem à noite a gente ficou, né, lá, os três, revendo todo o programa lá de Lorena, e até nós nos surpreendemos, né? Que a gente vai fazendo, e quando você para avaliar o que foi feito, nossa, graças ao Senhor, a gente acha que tem ferramentas muito boas, está trazendo para vocês, né? Volto a repetir, nós não estamos querendo estabelecer nada, nem temos, né? Não é nosso intuito, não temos essa autoridade aí para impor alguma coisa. Mas a gente acredita que tem, sim, ferramentas que foram construídas lá muito boas e que podem facilitar a vida de vocês, lá no dia a dia, né? Então, o Lucas vai passar, desde quando a gente foi pensado, ele vai tá trazendo numa visão muito boa de lá, do geralzão, até chegar no dia a dia de vocês, né? Tudo que vocês podem encontrar dentro daquilo que foi feito e que está lá com vocês. E quem não recebeu o CD hoje vai receber, né? O Lucas providenciou. Então, a gente quer que vocês aproveitem bastante, tirem todas as dúvidas. Independente disso, depois a gente vai ficar aberto também, né? O Marco vai falar com a gente de como que a gente pode se comunicar, tá? Então, vamos lá, né? E vamos aproveitar bem essa tarde. A gente poderia chegar mais próximo. Pode ficar bem próximo. Você ficar tão perto, se você falar. Tá todo mundo próximo já? O seguinte, irmãos, quando a gente foi convidado para cooperar lá com o CEAP de Lorena, né, o CEAP foi um encargo que o irmão Dong passou para os irmãos ali da região. O início desse CEAP, né? Então foi um CEAP que a gente começou do zero, né? Tudo começou com um convite para estabelecer um horário, né? O horário diário, segunda até sexta, sábado e domingo. E aí a gente foi tendo comunhão, aí eu convidei a irmã Damares, convidei a Caris, e a gente foi estreitando essa comunhão, foi tendo comunhão, foi orando, foi tendo comunhão com os cooperadores. E de um simples horário, a gente viu que a gente poderia avançar e construir um programa de capacitação de comportores, né? Que esse programa ele não seria só as aulas, não seria pegar simplesmente
o livro e ensinar a palavra, mas que esse programa ele poderia ser mais abrangente, com o objetivo de capacitar os ceapistas para, no final de um período, no final, por exemplo, de um ano, esse ceapista se tornar um comportor, né, que vai ser um obreiro na região, né, a comportagem vai ser o serviço dele ao Senhor. Né, mas, ao mesmo tempo, esse irmão está inserido na vida da igreja. Né, ele não está fora. A obra e a igreja não são coisas distintas. Né? A obra, quem faz, é a igreja. Né? Então, esse foi a nossa comunhão, esse é o objetivo. Né? Então, como a gente lê aqui, ó, é o programa de capacitação de comportores. Então, esse programa, a gente foi... a princípio, a gente fez uma apresentação do que a gente achava que deveria ser. Né? Mas, conforme a gente foi aplicando no dia a dia, foi mudando muito. O Senhor ele foi dando a direção. Né? A gente viu que o Espírito foi conduzindo de uma maneira tão maravilhosa que dia a dia, semana a semana, mês a mês, módulo a módulo, a gente viu uma concepção de SEAP que eu creio que deva ser a vontade do coração do Senhor. Né? Porque a gente tem que estar, o SEAPista, ele tem que estar no dia a dia, ele tem que estar preparado. Né? Se eu der livros para o SEAPista fazer comportagem, e ele não souber nada daqueles livros, ele não souber nada da palavra, essa comportagem dele não vai ser eficiente com relação a ganhar pessoas para o Senhor e com relação à venda dos livros. Né? Então, tá. Ampliando só, né, isso que o Lucas está passando, o Amir até comentou aquele dia, para não ficar a sensação de que a gente só montou um curso e botou lá. Eu tenho uma experiência, né, profissional, eu trabalhei 38 anos com educação profissional no Senac, aposentei, estou, né, tempo integral servindo ao Senhor, tempo integral assim, né, hoje eu sirvo ao Senhor. E aí os irmãos, o Lucas me convidou, ele é meu filho, tá? Ele fala irmã Damares, ele é o irmão Lucas, mas é meu filho também. Para ajudá-lo na montagem desse programa. Então, ao mesmo tempo que a nossa preocupação era que esse comportor fosse, se a pista saísse um comportor desta maneira, como o Amir mesmo comentou aqui, um obreiro, né? Ao mesmo tempo, ele também tem que sair capacitado tecnicamente. Então, essa é a nossa preocupação de melhorar o nível, inclusive o nível escolar, né, de quem está lá. Nós recebemos, vocês sabem, não preciso falar isso para vocês, recebemos muitos SEAPistas, a gente estudou os casos aqui, de SEAPista que tivemos casos de analfabetos, né? Temos muitos casos de SEAPista que vem com pouca instrução, e que a gente precisa dele lendo, sabendo fazer um resumo, sabendo fazer uma apresentação de uma mensagem, preparando uma mensagem, e ele precisa apresentar o livro. Então, a gente até trabalha com duas formas. A resumida, ele precisa ter lido o livro, ter ruminado, ter tocado no encargo do livro, né, porque nenhuma técnica funciona sem o espírito. Toda aula começa com a gente buscando estar no espírito. Né? E eu sempre falei aqui já, não adianta aquele SEAPista, né, aquele comportor que sabe muito, que lê muito, que sabe muito, se ele vai com todo o conhecimento dele, mas se não está no espírito, não acontece nada. Né? Vai ser transmissão de conhecimento. Agora, se ele vai cheio de encargos, cheio do espírito, e ele não lê, fala mal, ele lê mal, o espírito até quer usá-lo, né, naquele momento, mas não tem o quê, não encontra lá dentro o quê. Então, nós temos que, sim, providenciar isso durante o curso e as aulas. Mas só que as aulas, depois o Lucas vai mostrar, muito interessante. O programa de capacitação de comportores de Lorena não é só aula. Né? A aula é uma parte do que acontece lá na implantação desse programa.
Tá? Então, só para explicar, né, por que eu fui chamada. Quando nós começamos a formatar o programa, a ideia era formatar um programa, montar, porque tem que montar o plano de curso, tem que fazer... e a ideia era a gente conseguir a legalização dele junto aos órgãos oficiais, né, que seria a Secretaria Estadual de Educação, Conselho Estadual de Educação e até o MEC, dependendo do nível que a gente fosse trabalhar com esse programa. Então, nós começamos com essa visão, tem que ser o melhor. Né? E até os cooperadores, eles comentaram, puxa, isso vai ser bom quando a gente tem que mandar o comportor depois para o exterior, né? Então, vai com visto de estudante. Isso poderia facilitar e abrir portas. O que eu passei, assim, esse processo é um processo moroso, tem que trabalhar com órgão público, né? Demora muito, é muito trabalhoso, e naquele momento não era isso que a gente estava buscando. Mas o que o Amir quis dizer aqui aquele dia é que a gente começou e montou esse programa com essa preocupação. É o melhor, primeiro, porque é para o Senhor. Segundo, é porque nós, a qualquer momento, a gente pode pegar o que tem, preparar, se for o caso, e conseguir um reconhecimento desses órgãos. Vocês entendem isso, né? Que, por exemplo, um certificado, o diploma que eles recebem no final, é o instituto que está emitindo, expedindo. Mas se a gente consegue reconhecimento desses órgãos, eles são emitidos e reconhecidos pelo Conselho Estadual de Educação, pela Secretaria, tem um outro valor secular. Né? Para nós, hoje, o que basta é esse valor interno na vida da igreja. Tá? Mas só para vocês saberem, foi com essa preocupação. Então, ele foi montado com o melhor que a gente poderia. É melhor ir vendo, né? Que depois a gente entende. Então, a gente vai fazer um tour, que eu separei as pastas aqui. Seria do início, meio e final. Então, a gente vai começar no horário, vai dar uma navegada aqui para chegar até o diploma, que seria ao final de um ano. Então, esse horário já foi uma questão levantada na oficina passada, que os irmãos, na avaliação de reação, eles pediram para a gente falar sobre um pouco de gestão do tempo. Eu quero mostrar para vocês aqui algumas ferramentas que a gente pode usar para a gente ver como que o nosso tempo está sendo gasto, né, e saber se ele está sendo bem gasto. Não é o objetivo aqui dar nenhuma aula sobre gestão do tempo, que não é a minha especialidade. Né? Mas a gente vai mostrar algumas ferramentas simples que auxiliam no dia a dia. Né? Então, quando a gente foi montar esse programa de capacitação, a gente precisava ver o tempo total desse programa. Né? Então, a gente chama de ano letivo. O ano letivo, esse ano letivo ele foi montado em 2016, então ele começou no dia 23 de fevereiro de 2016 e ele terminou no dia 23 de fevereiro de 2017. Foi quando a turma lá em Lorena teve a formatura. 12 meses. 12 meses. Foram 12 meses divididos em módulos. Mas aí a gente respeitou o quê? Aqui em janeiro, conferência de jovens. Fevereiro, conferência internacional. Feriados. Julho também, conferência de jovens. E setembro, a conferência internacional. E tudo que está verde aqui são os dias que teriam as atividades práticas e as aulas. Né? Então, foi interessante a gente ter a visão do todo. O programa vai ter 1 ano, então vamos planejar esse 1 ano. Esse mês vai ter aula esses dias, esse dia não vai ter, vai ser feriado, para a gente ter ideia do quê? Da carga horária. Aí a gente distribuiu por dia, quantas horas aula, por dia, quantas horas de atividades práticas envolvendo atividade prática. Primeiro, a comportagem, né, que é o mais importante, eu creio. A prática da comportagem na rua. Daí envolve todas as outras atividades práticas. Escala de limpeza, lá no caso lá era escala de paisagismo, escala de cozinha,
escala para poder lavar a roupa. Então, seriam essas atividades práticas. E a carga horária, ela deu bem equilibrada, que deixou a gente assim, muito feliz. Então, tinha a carga horária de aulas, 615 horas. E a carga horária de atividades práticas, 612 horas. Né? Então, a gente viu que a gente chegou num equilíbrio interessante. Eu não vou ficar só dentro da sala de aula, mas eu também não vou ficar só em atividades práticas. Então, a gente conseguiu conciliar, chegar num equilíbrio, né? Que a gente crê que isso é muito saudável. Né? O CEAPista, ele ter o embasamento da palavra, ele ter a palavra constituída, mas ele pegar essa palavra e praticar. Né? Através da comportagem e através do aperfeiçoamento que a gente fala que é o aperfeiçoamento de caráter. A questão da obediência, obedecer horário, ser pontual, que a gente pôde notar nessas outras atividades práticas. Então, aí aqui seria a visão assim, mais ampla, vista mais de cima. Né? Então, daí se a gente pegar... vamos dar uma aproximada. Vamos ver então aqui nesse mês, por exemplo, de março, né? Vamos pegar essa semana inteira aqui, ó, que seria de domingo a segunda, né? Como que seria o horário deles? Né? Como que o horário estaria distribuído? Acho que esse daqui está ruim. Eu não tenho, vai ter que ser esse mesmo. Então, se eu pegar aqui, ó, isso aqui é um gráfico, que a gente fala, gráfico tipo pizza. E a gente distribuiu semanalmente as atividades. Então, a gente tem aqui, ó, uma semana, ela tem 7 dias, 24 horas cada dia, então 168 horas a semana. E a gente distribuiu nas tarefas. Horário livre, eles têm 22 horas, exercício físico, 5 horas por semana. O horário livre é o horário para o CEAPista ter para ele. Né? É um horário que ele vai poder ler um livro, que a gente vai mostrar mais para frente, que a gente associou às aulas leituras complementares. Então, cada módulo tinha um tema e cada tema tinha a leitura complementar, que é uma leitura de apoio. Não era uma leitura obrigatória. Né, mas vai daí também da vontade do CEAPista em se aprofundar na palavra, criar raiz na palavra. E esses livros também eles eram usados em atividades dentro da sala de aula. Então aqui são... e pagar conta, ter o horário para ele, né, durante a semana. Fazer um curso de informática, um horário dedicado para ele, para cuidado dele. Não. Tem que dormir. Tem que dormir mesmo, descansar. Exercício físico, comportagem, então daí tem aqui cada atividade, o tanto que você está gastando por semana. Aí se você subir aqui no gráfico, a gente vai ver aqui, ó, toda essa fatia da pizza é gastada... Esse tempo é gastado com sono. Lavar roupa, leitura do alimento diário, Bíblia, aí o café, o almoço, o jantar com as escalas, cozinha, limpeza, paisagismo, o horário livre, exercício físico, comportagem, as aulas, o invocar o nome do Senhor logo pela manhã, o banho e a higiene pessoal e as reuniões. Então, a gente distribuindo essas atividades, a gente vê o quê? Que reuniões. Então, o CEAP está envolvido com a vida da igreja. O CEAPista está envolvido com a vida da igreja. Aula e leitura do alimento diário e Bíblia, a gente pode dizer que é o embasamento da palavra, que é o constituir-se da palavra. Aí tem aqui, ó, comportagem e as outras atividades são questões práticas, aquelas atividades práticas que eu citei. Então a gente vê aqui que tem o equilíbrio, né? Só que eu particularmente acho que eles dormem demais. Apesar de eu gostar de dormir, eu acho que o tempo gasto com sono, né, se a gente for ver, ó, o tempo gasto com dormir é muito dentro das 24 horas. Né?
que eu tô brincando, mas é o normal. A gente precisa ter esse descanso de 7. Acorda cedo lá, né? 6h30? Que horas vocês acordam? 6h30. Então, para a gente ver como que está sendo gasto o nosso tempo, é uma coisa muito simples. Né? Eu crio aqui uma tabela, aí depois essa tabela me dá um gráfico. Aí vai de cada CEAP, cada coordenação analisar, né, como está a gestão do nosso tempo. Ela está sendo eficiente, ela está sendo proveitosa, né, as atividades estão realmente aperfeiçoando, elas estão capacitando os CEAPistas. São reuniões normais. Isso. Isso. Reunião ministerial de sábado, reunião do Partir do Pão do domingo. Tanto é que sábado e domingo a gente resolveu não ter as aulas, é só de segunda a sexta. E sábado e domingo a gente ter poucas atividades para privilegiar a vida da igreja, essas reuniões. Né? Para esses CEAPistas eles já serem aperfeiçoados, para quando eles saírem do CEAP, para eles terem a vida da igreja normal. Né? Aí aqui, por exemplo, seria um horário lá do CEAP. Então a gente vê aqui, ó, segunda-feira, acorda às 6h30, aí já começa as atividades. Todas aquelas atividades. Aí o plano de aula aqui seria a aula mesmo. Eles estarem dentro de sala de aula, que dá 2h45 com um intervalo ali de 15 minutos. Então aqui seria todo o horário da semana, terça-feira, quarta até sexta, sábado, domingo, e as escalas de atividades práticas, escalas de serviço. Né? Quem estaria responsável por cada atividade nos horários. Então, usando essas ferramentas simples, a gente consegue administrar o uso do nosso tempo. Aí avançando, né, adentrando mais, já que foi planejado a carga horária, como que vai ser o horário diário, como que está sendo gasto o meu tempo, né, a gente precisa começar a receber os CEAPistas. Né, porque se a gente tiver tudo isso e não tiver o CEAPista, de nada adianta o planejamento. Então, uma coisa que ajudou muito foi essa ficha de cadastro, que já foi citado aqui. Né? A gente tem todos os dados do CEAPista através da entrevista. A gente passa para essa ficha, né, todos os dados pessoais, endereço, os telefones, e-mails, contatos, a escolaridade desse CEAPista, se ele já trabalhou, se ele tem experiência profissional, a igreja que pertence, o tempo de conversão, e aqui informações médicas. Né, qual que é o tipo sanguíneo dele, se é diabético, se é alérgico, hipertenso, cardíaco, e se faz uso de algum medicamento de uso contínuo. Por que isso? Porque daí todas essas informações é o cadastro dele. Aí cada módulo aqui vai colocando se ele foi aprovado ou não. E aqui tem observações que a gente vai colocando histórico. Né? Módulo 1, você tem um histórico, como que foi o desempenho. Né? E o interessante dessa ficha é você ver como que aquela pessoa entrou no CEAP e como que ela saiu do CEAP, né? Para a gente ver a evolução que ela teve, né? O aperfeiçoamento que essa pessoa passou no CEAP. Aí essa ficha ela vai gerar um crachá. Que nesse crachá eu tenho a unidade de qual cidade é o CEAP, o nome da pessoa, o curso, que é o Capacitação de Comportores, o registro, esse aqui no caso do Jones, ele era o coordenador, então seria o registro do coordenador e a validade. A gente colocou aqui a validade que seria de 1 ano. Aí fala que é obrigatório o uso do crachá dentro do CEAP, fora, em lugar visível. Caso de perda, teria que comunicar. E aqui um contato para ter nesse crachá, caso aconteça algum acidente na rua, o CEAPista passe mal, desmaie, tem um contato dentro do CEAP para poder socorrer esse CEAPista. E aqui essas informações médicas também, que auxiliam muito num caso de um acidente que ele precisa de uma transfusão de sangue.
Então, eles fazem no hospital a identificação, mas aqui já tem informação rápida, né? O tipo sanguíneo dele, se usa algum medicamento. Então, esse seria o crachá. E essa parte seria o verso, a parte de trás, e essa parte, a frente do crachá, que identifica o CEAP, o Centro de Aperfeiçoamento para a Propagação do Evangelho, a foto, o nome da pessoa, nesse caso aqui, coordenadora ou CEAPista. Que no contato com as pessoas na rua, isso dá muita credibilidade da pessoa, ela já se identificar, ela se apresenta e já tem a identificação dela, a funcional da pessoa, né? Então, isso pode dar uma maior segurança para quem está ouvindo, para quem está recebendo esse CEAPista. Se vocês tiverem alguma pergunta, por favor, viu? A gente pode... É mais uma coisa informal, a gente pode ir batendo um papo, pode ir conversando. Tá. Oi. Esse exercício físico seria 1 hora por dia. Era individual. Era individual. No começo tinha um CEAPista que ele tinha experiência com essa parte de educação física. Mas lá perto do CEAP tinha um centro com vários aparelhos que os CEAPistas eles iam para esse centro, eles tinham autorização da coordenação, um lugar público, que eles iam para esse lugar, lá eles se exercitavam e eles retornavam para o CEAP. Mas aí fica a cargo de cada CEAP, né? Mas o que foi falado na comunhão com os cooperadores é com relação a esse exercício físico e o horário livre, né? Que o CEAPista ele precisa cuidar do corpo dele, né? A gente vê o exemplo do irmão Dong, né? Ele se exercitava todo dia e ele tinha esse horário livre para ele, que é o que a gente precisa ter também, né? A gente precisa cuidar do nosso corpo para estar pronto e ter uma longevidade para poder servir o Senhor, né? Se eu colocar um CEAPista acordar 6 horas da manhã e dormir 1 hora da manhã, ele não vai aguentar 2 meses, né? Ele vai ficar muito fadigado, né? Ele vai se cansar e ele vai embora do CEAP. Então, a gente crê que com esse exercício físico e esse horário livre, não vai ficar tão puxado, não precisa ser. A gente não precisa judiar. Era livre, não era obrigatório. A gente tem que passar esse conceito. É importante fazer uma atividade física para você, para te render mais um dia, você ter uma longevidade aí, né? Se cuidar. Até mesmo o rendimento da pessoa diária, né? Talvez a pessoa teve problema com depressão, alguma coisa assim. Melhor. Libera vários. Não. Mas é mesmo, eu posso falar, eu passei por uma cirurgia agora de retirada da vesícula e eu estou há 16 dias sem fazer exercício físico porque uma recomendação médica e eu só vou poder fazer exercício daqui 14 dias. E eu estou contando os dias porque o corpo sente falta, né? O exercício físico ele traz um benefício muito grande para o nosso corpo. Então, apesar de ser uma prática que não foi obrigatória, não era obrigatória, mas a gente sempre ressalta a importância, né, disso. Então eu falei do crachá, do cadastro, do crachá. Aí aqui, o planejamento dos módulos. Lá o CEAP, a gente fez um planejamento inicial de 9 módulos. Na época não tinha o livro 40 lições, volume 1 nem o volume 2. Foram usadas as lições lá do CEAP de Brasília, que eram lições excelentes. Então a gente dividiu a princípio em 9 módulos, mas com o decorrer a gente conseguiu fazer 7 módulos. Porque como foi um projeto, um piloto, né, foi a primeira experiência, a gente teve que fazer essas adequações. Mas o que a gente quer mostrar aqui, nesse cronograma, nesse planejamento, é que cada módulo tem um tema. E cada módulo tem um curso ligado. Por exemplo, o módulo 1, que falou sobre a introdução à Bíblia e a origem de tudo. Já de início, teve um curso de marketing pessoal ministrado por um especialista
né, um psicólogo, que ele deu esse curso de marketing pessoal com uma carga horária de 8 horas. Né? Ele preparou um material para mostrar, né, que a pessoa do CEAPista, ela precisa se preocupar com ela mesma, né, com a apresentação, como ela se portar. Né? Então, esse foi um dos aspectos desse curso. Por exemplo, o módulo 2 falou sobre o Evangelho ao poder de Deus e ecoportagem. Então, a gente sempre falava sobre as verdades bíblicas e sobre comportagem. Lições de comportagem, que se a gente entrar hoje no site do Instituto, institutovidaparatodos.com.br, lá tem lições de comportagem. Não sei se vocês já entraram, se vocês já baixaram esse conteúdo. Né? Então, a gente fazia uma semana as aulas com as verdades e uma semana as aulas com esse material. Quando a gente avançar aqui, eu vou mostrar para vocês. Então, o CEAP ele começou no dia... O programa começou no dia 22 de fevereiro e ele acabou aqui no dia 17 de fevereiro desse ano, quando teve a formatura dos CEAPistas foi aqui na conferência do primeiro semestre de fevereiro. Então, a gente precisa ter esse planejamento. Né? Eu comecei falando, né, o planejamento, o ano letivo, o dia a dia, mas quais vão ser os temas? E hoje, graças ao Senhor, a gente tem o volume 1 e o volume 2 das 40 lições, né, que é um material excelente, excelente. E quando a gente avançar, é um material atualizado, né, e de fácil acesso também. Lá a gente tinha as lições, a gente tinha que ficar imprimindo. Era muita folha para lá, folha para cá. Eu comprei aqui o volume 2, R$15, né, é muito acessível. Né, cada coordenador, cada auxiliar, cada CEAPista, é muito acessível a gente ter, né, esse livro. Isso. É isso mesmo. Tá. Esses aqui? Tá, daí cada módulo ele teve um curso. Então foi marketing pessoal, técnicas de vendas, gestão financeira, básico em organização de eventos, atitude empreendedora e gestão estratégica de pessoas e conflitos. A gente teve que tirar aqui que não deu tempo para a gente fazer, que a gente queria fazer uma gestão de projetos, mas a gente precisou retirar. Esses cursos... Você quer falar um pouco dos cursos? Não, só complementar. Então, para cada tema, né, para cada verdade bíblica e comportagem, que é o coração do curso, do programa, mas, em paralelo, terminava um módulo, entravam desses cursos que consideramos importantíssimo para a formação técnica, né, do comportor. Tá? Então, é isso só, para ver que ele não foi dado tudo de uma vez, né, porque não é uma escola também só, mas para que eles pudessem perceber o quão importante. A verdade bíblica é a igreja, tem as lições de comportagem, mas aí eu preciso também aprender a fazer gestão financeira, que a gente até estudou num dos casos aí, né? Tá, só isso. Uma coisa importante aqui também, uma coisa importante para ressaltar, quem deram esses cursos? Então a gente vê aqui, quem foi o docente? Nós tivemos lá em Lorena o irmão Paiva, a irmã Raquel, a irmã Laura, o irmão Vinícius e o irmão Paiva no final de novo. Esses cursos, a gente buscou nas localidades irmãos com essa capacitação, profissionais da área, para dar esses cursos, e a gente crê que foi assim, claro que adaptado à nossa realidade, de CEAP, de comportagem, né? Não foram cursos que deram uma teoria que foi longe da nossa realidade, não, mas foi uma teoria, foi um curso adaptado para a nossa realidade. Organização de eventos, por exemplo, né? Que a Laurinha é uma irmã, lá de São Paulo.
A partir daí, a organização de eventos ficou por conta depois dos próprios CEAPistas, né? Da organização, da coordenação do CEAP, e os CEAPistas já capacitados, né, tecnicamente para ajudar na organização desses eventos, palestras, ciclo de palestras, enfim, casa aberta, né? Então, eles já estavam preparados tecnicamente para atuar no próprio CEAP. Então, o que eu queria ressaltar aqui procurem irmãos das localidades, tenham comunhão com esses irmãos, levem esses irmãos diante dos cooperadores, né, para ter essa comunhão, para ter esse alinhamento. Se a gente começar a garimpar nas localidades da nossa região, a gente vai ter muita surpresa. Muitos irmãos, aposentados ou não, com um histórico profissional, com uma capacitação profissional, que pode contribuir muito com o CEAP. Pode contribuir muito, mas muito mesmo. E a gente não tem ideia. Por que às vezes a gente não tem ideia? Porque o que foi falado hoje de manhã na mensagem, se eu não tenho essa relação com o Senhor, essa relação vertical, eu não vou ter essa relação horizontal com os irmãos. Né? Então, quanto mais comunhão eu tiver com o Senhor, quanto mais essa relação vertical ela for íntima com o Senhor, mais eu vou buscar nos irmãos essa ajuda, né? Mais a igreja vai ser edificada. E vocês não têm ideia como esses irmãos que deram esses cursos, eles se sentiram honrados, né? Eles se sentiram participativos, né? Eles se sentiram incluídos, né? E a gente tem certeza que eles fizeram com excelência, né, esses cursos aqui no CEAP. E a ideia é que seja cíclico. Todo ano tenham esses cursos, né, para todas as turmas elas terem a oportunidade de fazer esses cursos. Então vamos avançar. Então esse foi o planejamento. Aí aqui agora a gente vai entrar nos módulos e nas aulas, nos roteiros que a gente tem falado desde a primeira oficina. Tem alguns aqui que, não sei se a maioria não estava na primeira oficina. Então aqui a gente separou, por exemplo, o módulo 2. A gente entra, o módulo 2 ele teve 5 semanas de aula. Então essa semana foi sobre as verdades. Já essa semana foi sobre comportagem, lição 3 da comportagem. Deixa eu pegar aqui no módulo 3, que eu quero abordar isso daqui. Por exemplo, essa semana de aula aqui tem dia por dia. 6º dia, 7º dia, 8º, 9º e 10º. Se eu for abrir aqui uma aula, o CD de vocês, às vezes se você for tentar abrir direto do CD, o arquivo... Cadê? Ele pode não abrir. Aí o que vocês têm que fazer é o seguinte, pega esse arquivo e arrasta ele para a área de trabalho. Porque você copia, joga para lá, joga para cá, às vezes ele corrompe o arquivo e ele não abre. Mas se você jogar na área de trabalho aqui, ele acaba abrindo. Então esse é um roteiro do módulo 3. Então é dia a dia. A gente criou esse programa de capacitação de comportores. As aulas elas foram criadas dia a dia. Então tem aqui todas as atividades, tem aqui a teoria, que foi da lição 5, administrando o nosso uso do tempo. Eu comecei falando sobre gestão do tempo, administração do tempo. Então hoje a gente tem um material disponibilizado no site do Instituto muito rico. Então a gente pode fazer uso desse material nessas aulas. A gente agora vai sair dessa apostila, usar os 40 lições, volume 1 e volume 2, mas tem essas lições especificamente sobre comportagem. Vou lá ali mostrar. Assim o povo acorda um pouco também. Só falar rapidinho, durante um ano todo tem todas as aulas prontas.
Quer dizer, você não precisa pegar, entrar ali e fazer tal e qual. Se quiser, tudo bem. Ou então pode mudar, só variar algumas coisas. Mas olha, a gente chega lá, né, na sala, está aqui. Primeiro, eu uso 5 minutos. Isso aqui é um plano de aula, tá? A gente chama de roteiro. Você planejando a sua aula. A atividade vai ser devocional. Eu vou levar os participantes a invocar o nome do Senhor Jesus, pedir que todos os participantes orem em duplas pela aula pela semana. A gente vai mudando. 1 hora, no outro dia hora em dupla, enfim. Segundo, vou usar 50 minutos para falar da lição, administrando o nosso uso do tempo. O item 1. O facilitador faz a exposição do tema. Facilitador aqui, a gente chama, é o professor, é o coordenador do SEAP que está dando a aula. Ele faz a exposição do tema proposto na apostila e deve esgotá-lo utilizando a Bíblia e a apostila, que agora vai ser a Bíblia e o 40 lições, né? Observações. O facilitador deve garantir que cada participante tenha sua Bíblia e o livro, né? E deve envolvê-los, faltou um acento ali, no tema por meio de perguntas. Quem estava aqui no primeiro dia, na primeira oficina, a gente fez até uns exercícios com vocês, né? Eu mostrei assim como que a gente envolve cada seapista no tema. Então, é sobre salvação. Quem aqui teve experiência da pessoa falar que não tinha certeza da salvação? Então, você puxa o seapista para a aula. Depois, 10 minutos de intervalo para banheiro, água, depois acrescentou café, né, Cleito? No final tinha café, que hoje seria bom tivesse, né? Aqui. Depois um exercício que a gente propõe, porque para cada exposição de um tema, você tem que ter a garantia que isso ficou claro para todos. E é no exercício que você vai fixar nele aquilo que você falou para ele, né? Então, nesse exercício, a rotina ideal de um comportor. O facilitador deve separar o grupo em duplas, evitando que cada participante com afinidades fique na mesma dupla. Isso não preciso falar, vai separando a panela, né? A dupla cria o que seria uma rotina ideal de uma segunda-feira de trabalho, desde o horário de acordar, passando pela comportagem e demais tarefas do dia a dia até a hora de dormir. O facilitador deve garantir a participação de todos mediante questionamento sobre a teoria. O facilitador elege algumas duplas para expor para o grupo a rotina ideal de um comportor e o assunto deve gerar interesse nos seapistas para que sempre busquem a melhor rotina direcionada pelo Espírito e pelas suas experiências do dia a dia. Deve garantir a participação de todos, né, mediante questionamento sobre a teoria e que todos os tópicos sejam explorados ao máximo. Depois já começa, terminou, usou 40 minutos para o exercício. Essa colocação de tempo aqui é uma referência. Geralmente o grupo às vezes se interessa muito, quer usar um pouco mais, você vai ter que usar um pouco menos depois aqui, né? Isso aqui você vai ajustando a hora que você estiver lá na sala de aula. 60 minutos, aí já começa outro tema. Aqui, lá foi o item 1, aqui vai ser o item 2. Aí o facilitador solicita uma redação individual sobre a teoria exposta em sala de aula. O facilitador deve garantir que todos os participantes escrevam sobre os temas abordados dentro do encargo da palavra e no tempo determinado. Essas redações você tem que corrigir depois. Ou ter alguém, aquela irmã que a gente orou, que o senhor mandou lá, né, para ficar à tarde lá no SEAP, corrigindo redação e orientando, dando retornos individuais para os seapistas. Então, vocês podem ver todas as aulas, a gente não vai passar tudo aqui que não vai conseguir, mas para toda a teoria, todo tema que você trabalha com o grupo, tem uma atividade de fixação. E aí, por exemplo, tem que escrever. Quais, por exemplo? Sim, sim. Uma outra coisa. Como a gente está preparando esse seapista, esse comportor, por exemplo, ele vai apresentar o livro, ele tem que ter lido, tocado no encargo, e ele tem que saber fazer uma apresentação rápida desse livro,
Vai sair a comportagem na rua, no comércio, né? É o resumo, né? Aí a gente pede uma redação, porque na redação, o que ele tem que fazer? Ele tem que apresentar o tema, né? Ele tem que apresentar a ideia, ele tem que justificar aquela ideia com base na palavra, né? E depois ele tem que dar uma conclusão. Na verdade, ele está preparando a mensagem, não é assim? Então, a gente pega e pede para ele fazer a redação, que é a referência que a gente tem escolar, do escrever sobre o livro, sobre aquilo que a gente leu. Um outro exercício que a gente faz em sala é, aquele tema foi desenvolvido. Aí o exercício ele vai ter que garimpar versículos na Bíblia que falem daquele tema. O tema é invocar o nome do Senhor. Aí a gente pede para ele no exercício garimpar todos os versículos que eles conseguirem encontrar que fale do invocar o nome do Senhor. O que eu estou fazendo? Eu estou preparando esse seapista para que ele, quando ele for falar, lançar a ideia lá onde ele estiver falando, ele vai justificar usando toda essa base bíblica. Tá? Ele vai se constituindo. Outra coisa importante, a gente pede também um outro exercício que eles gostam muito, né, desses dois, é o garimpar versículos e o garimpar hinos também, que você vê o que os irmãos estão fazendo conosco, né, aqui na conferência. Tem a mensagem, depois tem o hino que confirma aquele encargo da palavra que foi dita. E a gente pode louvar, né, dentro daquela palavra que acabou de ser dita para nós. Então, ao preparar a mensagem, o que ele tem que fazer? Ele vai ter já os hinos que digam, né, que confirmem aquilo que ele acabou de falar. Esse é um exercício que eles gostam muito. E aí tem outros exercícios que a gente costuma usar. Se a pista depois tem que preparar o tema que foi dito, ele apresenta falando. O grupo vai, cada um fala uma parte. Tem um outro que a gente faz, que eles gostam muito também, aquele tema precisa ser apresentado mediante atividade, usando o recurso gráfico. É para fazer um desenho sobre aquilo que foi falado. Então, teve, qual que é o bem legal, Carlos, do jumento e lá de José, né? Que era o tema? Do jumentinho, a David. Então, você pede para eles fazerem um desenho que explique aquela palavra que acabou de ser dita. Então, eles fazem o desenho e depois tem que apresentar o desenho. Aí fica lá exposto, né? Eu tenho um monte de fotos lá do que foi exposto. E aí eles têm que explicar, olha, com esse desenho eu quis dizer isso aqui, ó. O gementinho já estava atado à vida, esse aqui já comeu bastante porque o dente dele está branco. Tá? Então, eles gostam muito, aí você leva sucata, leva papel, tesoura, giz de cera, lápis colorido, glitter. Assim, a gente tem confirmado isso, aqueles marmanjos, né, já que adoram brincar com isso. E, ao mesmo tempo, você está fixando a palavra. Né? E eles depois vão explicar o que eles quiseram dizer. Então, é muito interessante. E não fica aquela aula monótona. Uma coisa que a gente percebeu logo do início, todos nós fomos desenvolvidos com esse piloto. Nós, né, que o Lucas falou, precisamos ir adequando. Os coordenadores, que a maioria, assim, eu não conheço todas as realidades, mas muito raro um coordenador que tenha sido professor, né? Então, eles precisam ser preparados também como professores. E, no começo, a gente deu esse retorno para eles. Amém, irmão? O coordenador, ele passava aquele tema, aquela palavra, com todo o encargo no espírito, mas, assim, como dando uma mensagem. E aí, naquele horário da manhã, se a pista dormia, porque fica cansativo. E aí eles foram percebendo que, usando esses recursos, você realmente está dando uma aula, você não está só falando. E saiu na avaliação de reação, que eles falavam muito, e isso dava sono. E aí, depois de 15 minutos, ninguém está ouvindo mais nada. Né? Hã? Ah, tá. Ao final de cada módulo, eles têm uma prova. Lembra, foi o tema do encontro passado. A gente avalia a avaliação cognitiva. Então, eles têm que fazer essa prova, é individual.
Aí lá os irmãos, né, o Cleito, que era auxiliar, a Malúcia, eles distribuem os ceapistas lá no Bucafé e cada um faz a sua, não pode colar, né? Quer dizer, a gente está trabalhando isso, mas nem precisava, porque é uma questão de caráter, né? Mas a gente fixa isso também. Cada um faz a sua. Então, são questões abertas, tem depois questões abertas, tem para assinalar, enfim. O que a gente precisa é ter esse retorno, se realmente todos os temas abordados ficaram claros para cada um. Uma coisa que a gente sempre fixa nas atividades em grupo, ter aquela percepção do exercício hoje, né? Todos têm que participar. E na hora de apresentar, todo mundo apresenta, porque a tendência é, sempre tem um que gosta de falar mais, né? E tem um que odeia falar, mas ele precisa ser desenvolvido. Foi um tema que saiu que vocês gostariam de discutir. Ah, tá. Eu já falo já. É uma forma de diminuir a timidez, né? Isso a gente vê, assim, é muito interessante. No final do programa, como aqueles que eram muito tímidos, como que eles saem falando, né? É bem bacana. Vamos aplicar aí para vocês a questão 28 que o Lucas quer aí. É a prova. Caiu na prova numa das provas. O termo presbítero e bispo referem-se à mesma pessoa, porém possuem algumas denotações diferentes. Associe. Presbítero é um, né, e o bispo. Refere-se à função, refere-se à pessoa, significa mais velho, significa o que vê por cima, supervisor. Qual a resposta vocês dariam aí? Ó? A letra A, o presbítero, né, é o I que está ali. É o item 1. Presbítero. 1 e 4 refere-se à função e significa o que vê por cima, supervisor. E o bispo, está vendo? Aqui está claro? Olha, aqui eu estou falando quem é o presbítero, e aqui eu tenho que responder quem é o bispo. O presbítero, ele refere-se à função, significa o que vê por cima. E o item 2, que é do bispo, ele refere-se à pessoa e significa mais velho. Ficou claro como que é para responder? Respondam, quem é o presbítero e quem é o bispo? O que é o presbítero? Essa pessoa. Hã? Número... Não, ó, veja bem. Aqui tem duas alternativas. Ele refere-se à pessoa, e também é o que significa o que vê por cima, é o supervisor. Tá. O bispo. Qual a outra resposta? A D? A D. O presbítero, ele refere-se à pessoa e significa mais velho. E o bispo refere-se à função e significa o que vê por cima. Tá certo isso? Quem acha que é a letra A? Levanta bem. Isso. Quem acha que é a letra B? Quem acha que é a letra C? Quem acha que é a letra D? E tem gente que nem sequer deu o trabalho de levantar a mão. Não acha nada, né? Qual que é, Lucas? Então é nenhuma das anteriores, esse pessoal todo aí que não levantou a mão, é isso? Então, a resposta certa aqui é a letra D. É a letra D. Mas vocês viram a importância que a prova tem? Né? Todo o conteúdo que foi visto, ele precisa ser avaliado. Né? Então, o Pedro ele deu essa mensagem aqui nessa conferência. Né? Ele deu essa mensagem. Então, a gente precisa preparar esse ceapista. Né? Ele é questionado por um pastor na rua. Né? Ele vai ser questionado sobre isso. Ele gagueja, não sabe nada. Falou, peraí. Né? O que esse CEAP aí está preparando? Não está preparando nada.
Então, a importância da prova, né, da gente avaliar como que foi a absorção desse conteúdo da palavra. Vai voltar lá no roteiro? Vamos, que tá ficando monótono. Tá, mas pode falar. Então, do roteiro é isso, né? Cada dia tem a palavra que é dita e uma atividade para fixar, e eles têm que retornar. Então, todo dia ele tem que fazer alguma coisa. Ele tem que fazer um resumo, ele tem que fazer uma redação, tem que fazer uma representação gráfica, enfim. Ele é solicitado e isso é individual. Ele trabalha em grupo, mas ele tem que dar retorno individual também. Então, ó, voltando aqui, por exemplo, para um módulo, eles têm, então, as 5 semanas de aula, semanas que são dedicadas às aulas sobre comportagem. Aí eles têm a prova, que eles vão ser avaliados. Esse material aqui para campo, por exemplo, foi um material preparado depois do módulo 2, depois que eles tiveram o curso sobre técnicas de vendas, que eles foram para campo externo. Eles passaram 3 semanas, 4 semanas fazendo campo nas localidades, né, vinculados com os irmãos de cada localidade. Eles foram acolhidos por esses irmãos e eles praticavam a comportagem e participavam da vida da igreja, das reuniões daquela localidade. Então, por exemplo, o curso sobre técnicas de vendas, o irmão Paiva, ele usou esse livro. Aí depois, no final, a gente vai fazer um sorteio aqui para vocês desse livro. E esse livro, a gente elaborou esse manual de vendas externas. Então, foi um manual próprio, é como se fosse um resumo do livro, né? Então, para eles baterem o olho e já identificarem as técnicas de vendas. Então, esse manual ele foi preparado e adequado segundo a nossa realidade. A venda do produto, que é o livro, e a venda do serviço, que seria uma palestra, um estudo bíblico. Então, tem aqui todas as técnicas de vendas, né? É um manual bem sucinto e bem interessante, né? O conhecimento dos produtos e serviços. Acho que eu conheço esse irmão aqui. Ó. Alguém conhece esse irmão aqui? Então, a gente vê aqui os produtos, os livros e palestras, né? Palestras são os serviços que a gente pode casar, né? Uma palestra, a gente faz uma palestra num grupo cristão e casa a venda dos livros junto. Então, a gente viu que esse curso foi muito importante antes do primeiro campo dessa turma de CEAPista. Então, eles já foram preparados para esse campo. Então, esse é o objetivo desse programa, né? De capacitação de comportores, é capacitar. Só um parênteses. Tem uma atividade importante também. Dentro de cada tema, de vez em quando a gente dá uma atividade assim. Para eles garimparem no catálogo da editora quais são os livros que abordam aquele tema. Então, eles têm que levantar. E daqueles livros que abordam o tema, quais você já leu? Tá? E aí a gente depois faz o resumo daqueles que eles leram. Então, essa é uma outra atividade que a gente considera importante também. O catálogo da editora é uma bússola, né, de trabalho, é um instrumento de trabalho para o comportor. Então, dele garimpar quais são os nossos livros, os livros que nós temos que abordam aquele tema. Tá? Então, essas daqui seriam as... No final, tem as principais etapas da venda eficaz. Né? A apresentação pessoal, a sondagem, a apresentação do produto e serviço, o tratamento de objeções, retomada dos pontos principais e fechamento, e acompanhamento e manutenção dos clientes. Então, esse material ele tá no CD,
e vocês podem usá-los também, uma sugestão para vocês. Vamos avançar aqui, ó, o plano de leitura. Aquela que eu falei no início, o plano de leitura são os livros que eles vão complementar o que foi visto naquele módulo, né? Então a gente tem aqui o programa de leitura complementar e mostra, ó, cada módulo, o tema que é. Por exemplo, o módulo 1, eles vão ler Uma Vida com Propósito e Qualidade Interior. Daí se começou a invocar o nome do Senhor, o significado da vida humana, identificados pelo invocar, Boa Nova de Grande Alegria, chamados para promover a fé. Módulo 2, aí já começa consagração, e assim vai por diante. Né? Cada tema a gente vai associando literatura. E esse material eu creio que ele pode ser atualizado porque a gente teve muito lançamento, tem muitos livros que precisam entrar nesse material. Então esse seria para atualizar, esse seria o plano de leitura complementar. Sei que tem bastante livro, né? A editora tem muitos livros riquíssimos. Para também não ficar só nas aulas teóricas do dia a dia, é muito importante essa leitura. Aqui os cursos, a gente conseguiu que os docentes disponibilizassem esses materiais, né, de cada curso. Então tem um pouquinho aqui do material de cada curso, mas procurem nas localidades, os irmãos que podem contribuir com o SEAP. Aqui está o manual de vendas, já foi falado. Aqui fichas de atividades práticas, né, para a gente ter o controle, né? A gente tem o controle de quantas horas aula aquele SEAPista vai fazer durante o ano letivo, e também o controle das atividades práticas, né? Esse irmão ele participou dessa atividade, esse irmão participou dessa atividade, para a gente ver como que está o equilíbrio, se ele está saudável ou não, se está sendo muita prática e pouca palavra, ou muita palavra e pouca prática. E qual atividade que ele está fazendo. Interessante ele passar por todas as atividades práticas. Então são fichas para facilitar o controle. Os auxiliares é que controlavam isso, a carinha do Cleiton lá. Ele que controlava isso junto aos SEAPistas, né? Ele era o auxiliar lá. Ele e a Malu. A Malu fica mais com a parte de secretaria e o Cleiton acompanhava essas atividades com o SEAPista. Vamos. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Um material que foi falado alguns anos atrás, que o irmão Dong, ele encorajou os irmãos a mapear. Cada cidade ser mapeada, para a gente passar de rua em rua, casa em casa e contatar todas as pessoas. Então, para auxiliar a colportagem, a cidade de Lorena foi mapeada. Então, tem cada setor aqui, ó, tem as ruas e os nomes das ruas. Então, deixa a gente vamos dar um zoom aqui. Então, o setor 2... ele tem essas ruas aqui. Aí a experiência é de ir marcando, e com uma caneta marca-textos você vai marcando as ruas que você já passou, e também você anota esses contatos, né? A rua, qual setor que faz parte e número da casa, para a gente ter esse histórico, esse controle. E esse histórico, por exemplo, era do histórico do SEAP. Os SEAPistas passam, mas esse controle fica lá no SEAP, né? Que vai dar experiência para o SEAPista de contatar pessoas, vai dar experiência para o SEAPista de apacentamento, voltar, aquela pessoa que foi contatada, voltar e apacentar, abrir casas, pegar essa pessoa, introduzir ela no grupo familiar, pegar essa pessoa e introduzir ela na vida normal da igreja. Então são fichas para a gente ter esse auxílio, administrar a nossa comportagem, a nossa pregação do Evangelho.
Mapeamento. Aqui, avaliações cognitivas e socioemocionais. A gente viu nas primeiras oficinas também. A prova, a gente faz a avaliação do conteúdo que eles viram dentro de sala de aula e naqueles cursos. Né, o primeiro módulo teve o seu tema e teve um curso atrelado a esse módulo. Então, a gente tem uma prova. E essa... O conhecimento. Então, aqui a gente tem como que foi a parte cognitiva desse CEAPista. A gente tem aqui o nome, qual módulo que é, qual semana e do dia tal ao dia tal. Então, a questão, as habilidades cognitivas, leitura, interpretação de texto, ortografia, gramática, redação, verbalização, clareza, concisão, o foco no encargo da palavra. Aí aqui entra as questões de matemática, né? Operação de soma, como ele lida com venda, com dinheiro. Ele precisa também ser aperfeiçoado com relação e ser avaliado com relação a essas questões, né? Se ele sabe. E aqui as habilidades socioemocionais, né? Porque a gente sabe que o CEAP também aperfeiçoa, que é o que a gente é acostumado a falar, aperfeiçoar o caráter da pessoa. Né? Então, habilidades socioemocionais a gente distribuiu em 5 grandes grupos, que tem uma teoria que chama a teoria do Big Five, que são esses 5 grupos. Por exemplo, a abertura a novas experiências. Se esse CEAPista ele tem flexibilidade a conhecer, a ter um novo conhecimento, não só da palavra, mas também experiências práticas. Se ele tem curiosidade, se ele tem criatividade. E aqui tem sempre o nível. Né? Se, por exemplo, a questão aqui de criatividade desse CEAPista. Esse CEAPista ele é muito bom, ele é muito criativo. Então, a gente vem aqui e marca um X. Bom, ele é ótimo no quesito criatividade. Mas daí, se a gente vem aqui na questão desse outro grupo aqui, da consciência, liderança. Esse CEAPista, a liderança dele já não é tão boa quanto aquele outro. Então, mas é uma liderança suficiente. A gente vem e põe aqui suficiente. Ou mesmo se for insuficiente. E se pôr aqui um reprovado porque é insuficiente, não quer dizer que a turma vai avançar e ele vai ficar para trás. Mas é bom para a gente saber ver o avanço. Lembra lá no começo que ele estava insuficiente na liderança, mas daí a gente comparar no final do CEAP, quando ele for se formar, a gente vê, a liderança dele agora passou de insuficiente e é ótima. Então mostra o quê? Que esse CEAPista ele foi aperfeiçoado ao longo do CEAP. O CEAPista ele tinha acesso a isso ou é só internamente para melhor administração? Entrega do boletim. Esse material, quem avalia é a coordenação. Dia a dia, o auxiliar, o coordenador, ele precisa estar com esse material em mãos e aconteceu tal situação, ele já vai anotando, né? Vai te dando um norte. A gente não queria ter essa... É uma referência. A gente não queria mensurar, você vai ser nota 5, nota 6. Seria o intervalo de 0 a 4,9 é insuficiente. Aí de 5 a 6,9, suficiente. Para a gente não dar nota. Vamos dar nota para o CEAPista. Porque é uma coisa muito subjetiva, né? Toda essa avaliação socioemocional. Insuficiente também, lá que o Lucas comentou, é ter, para a coordenação ter esse indicativo de onde ele precisa ser melhorado. Né? Então, não significa que ele vai ficar reprovado, não vai continuar, mas é onde eu tenho que, com aquele, desenvolver o que nele. Tá? Por módulo. O módulo pode ter 3 semanas, pode ter 4, 5, aí vai de cada coordenação. A gente trabalhou na oficina passada. Quem estava aqui deve lembrar, né?
Aí, cada característica daquela ali, a gente montou um glossário com os significados, né? Avaliação cognitiva. O que é cognitivo? Aí explica aqui o que é cognitivo. O que é leitura? Aí a gente vai descendo, vai explicando, cada item lá daquela avaliação tem uma explicação. Por exemplo, o que é ser prolixo? Daí aqui a gente já entra na questão ainda da cognitiva. O que é ser conciso? O que é ser prolixo? Aí já entra na avaliação socioemocional. Aqui explica um pouco o que é a teoria do Big Five. Né, que é uma forma de você avaliar, né, individualmente, né, que falou lá, deu insuficiente em algum quesito, então, é um indicador, ele é insuficiente aqui, então ele precisa melhorar nisso. Então vamos ter um tratamento customizado. Então essa avaliação proporciona isso. Eu sei aonde que o irmão é insuficiente, então eu vou atuar naquilo lá para ele ser suficiente, passar para bom e passar para ótimo. Então aqui explica tudo, o que é flexibilidade, o que é curiosidade, criatividade, para na hora de avaliar você saber o que é, o que você está avaliando. Né? Às vezes o CEAPista ele tem uma determinada reação, ele tem algumas atitudes e você não consegue identificar onde se encaixa. Então, esses significados é para ajudar a coordenação na hora da avaliação. Já está acabando. Aí as avaliações elas vão gerar o boletim. O boletim nós temos aqui, então, o nome, o registro do aluno, qual o módulo que é e qual o período que foi. Aí o boletim ele vai ter todas as avaliações, né? A prova de conhecimentos gerais, que são aquelas questões de X, né? Qual que foi a nota e qual que foi o aproveitamento, aprovado ou reprovado. Habilidades na comportagem, né? Como que aquele CEAPista está se saindo na comportagem, né? Como que ele está contatando as pessoas, como que ele está cuidando dos livros, como que ele está cuidando do dinheiro, como que ele está cuidando do contato aberto. Então são as habilidades na comportagem. As habilidades cognitivas, aí a gente vai passar tudo para o boletim. As habilidades socioemocionais. Aí no final tem a assinatura da coordenação. Tem uma carta que é anexada junto ao boletim falando dessa etapa, foi concluída. Porque assim, a gente tem a experiência do CEAPista aqui pegar insuficiente e reprovado, do CEAPista não concordar com aquilo. Então aqui a gente já fala, antes de você ter alguma reação, de buscar a coordenação e falar alguma coisa, vai diante do Senhor. Será que aquilo mesmo é uma deficiência que eu tenho e precisa ser melhorado? Né? Então a gente escreve essa carta mostrando isso, né? Que teve o primeiro módulo, eles foram avaliados, né, pela coordenação, irmãos que estão à frente, e ele precisa levar aquilo em consideração, porque é o próprio Senhor mostrando, através desses irmãos, né, o que precisa ser melhorado. É bem legal, viu, gente, essa carta. Eu sei que a gente está em cima do horário, mas é bom passar. Já tivemos caso lá de CEAPista não aceitar, não ter ótimo, né? A CEAPista ela não aceitava não ter sido avaliada como ótima. Ela achava que ela e ela, assim, foi muito difícil para os coordenadores, né, conversar com ela. Então aí depois a gente volta um pouco à carta, Lu. Aí que nós, a partir daquela, então a gente começou a encaminhar, a falar com eles, encaminhar primeiro a avaliação para depois ter a conversa. Então, está lá. Caro CEAPista, né, graças ao Senhor chegamos ao final da primeira etapa da nossa jornada, para a qual Ele mesmo chamou e tem abençoado a cada um de nós. E como não poderia deixar de ser, sempre ungidos e conduzidos pelo Espírito do Senhor, que nos ensina todas as coisas, finalizamos o processo de avaliação e encaminhamos anexo o resultado global do seu desempenho no programa de capacitação. Assim, reforçando as orientações já passadas em sala,
e individualmente, pedimos que, à luz de sua comunhão íntima com o Senhor Jesus, aprecie e analise cada item. Eles mostram quais são os pontos nos quais você precisa ser aperfeiçoado e conduzido pelos seus tutores. Após, se ainda tiver alguma dúvida, procure os coordenadores para comunhão e esclarecimentos. Certos do seu empenho, persistência e encorajamento para prosseguir, nos colocamos à disposição caso seja necessário algum esclarecimento a mais, na comunhão e no amor de Cristo, né? Aí tem o versículo, o que também aprendestes, recebestes e ouvistes, e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Amém. Aí, não, com a coordenação. Procure os seus tutores, a coordenação, né? Então, a gente viu que isso dava mais peso, mais atenção, e chamando, né? Ó, eu preciso ter uma comunhão íntima. Se aqui está mostrando que eu preciso melhorar na minha disciplina, né, são meus tutores que me avaliaram. Então, vai diante do Senhor primeiro, para depois ter a reação, porque foi bem desagradável, né, Cleiton? A reação da irmã. Mas depois ficou tudo resolvido também. Que ela precisava melhorar. Então, e esse material, como tudo que foi apresentado aqui, assim, foi uma experiência de um projeto, um programa piloto, e toda experiência que a gente acha seja boa ou ruim, a gente precisa compartilhar, a gente precisa ter comunhão. Então, o sentimento foi abrir esse material para vocês, né, como um compartilhar mesmo, né, como que foi a experiência lá. E tanto é que a gente está passando os arquivos, eles são arquivos abertos. Vocês podem entrar e podem modificar com relação à necessidade de cada CEAP. Né, no meu CEAP, eu acho, por exemplo, que vai ser muita coisa eu avaliar tudo isso. Né, eu não vou ter braços, eu não vou ter auxiliares, vai ser muito corrido. Né, então, eu posso cortar alguns itens ou eu posso acrescentar. Então, vocês podem modificar. E a frequência da avaliação? Também, a frequência da avaliação. Uma peculiaridade lá de Lorena, que começamos assim a equipe, os dois coordenadores, né, que eram o Jones e o Marivaldo, que eram os coordenadores da palavra também. Então, para não ficar muito pesado para um ou para outro, eles dividiam. Essa semana sou eu, isso aqui você que vai desenvolver. Ou até com esse roteiro, podia acontecer algum imprevisto. Aquele dia era o Marivaldo, mas aconteceu um imprevisto, é o Jones que vai dar, mas porque estava tudo organizado já, definido o que era para fazer. Graças ao Senhor também, né, lá, uma bênção, a Malu, que é a esposa do Jones, eles estão morando lá dentro do CEAP. E a Malu, assim, bastante competente, espertíssima, ela organizou toda essa parte secretarial. A Caris orientou muito também a questão dos arquivos, das fichas dos alunos, toda essa parte mais burocrática da secretaria da escola. E também com relação às aulas. Malu corria na frente e entregava tudo pronto na mão dos coordenadores, senão eles não iam ter braço nem perna. E o Cleiton também. Os dois eram auxiliares de coordenação. O Cleiton que cuidava, tanto que está lá hoje fazendo isso, né? Agora oficialmente contratado por tempo indeterminado, que cuida de cada CEAPista, porque ele que acompanhava para e passo cada um para poder avaliar e poder garantir que todos estavam passando por todas as atividades. E que também lutou muito com as indisciplinas, né? E graças ao Senhor está sendo preparado para coordenar um CEAP. Amém. Sim, ele tem esse retorno, sim. No final de cada módulo, ele recebe essa avaliação dele. Ele é acompanhado. O boletim lá, ele recebe o boletim. Sim, ele recebe o boletim. Ah, sim, eu pensei que era só no final. Não. Aqueles cursos complementares em cada módulo, eles recebiam certificados, técnicas de vendas, organização de eventos, marketing pessoal. Terminava, eles recebiam o certificado. Ao final do programa, eles receberam o diploma de capacitação de colportor. Que diploma é uma coisa além, né? É mais do que o certificado. Tá?
que o certificado era de participação e o capacitação, eles foram capacitados. Que é esse daqui, ó. Esse é o diploma deles. O Centro de Aperfeiçoamento para a Propagação do Evangelho, Unidade Lorena, reconhece que Paulo Fernando dos Santos, brasileiro, natural do estado de São Paulo, nascido 16 de dezembro de 1956, o RG, concluiu com sucesso o programa de capacitação de comportores, Lorena, 26 de fevereiro de 2017. Assinado pela diretoria que a gente denominou, né, que são os cooperadores, né, a irmã Damares aqui representada pela equipe consultiva, que fez a elaboração desse programa. Aí o diplomado, ele assinava aqui e recebe o diploma, que foi o que aconteceu em fevereiro aqui lá no Centro de Convivência dessa primeira turma. Essa turma começou com 14 e finalizou com 5. Mas ao longo, pessoas foram saindo e pessoas foram entrando. Aí a partir do momento que ela entrava, começava a contar que dali 1 ano ela iria se formar. Mas o ideal seria entrar no início e completar tudo, né? Olha lá, Lorena está com 3 turmas. Lucas. Como que é, Cleiton? Lorena está com 3 turmas ao mesmo tempo? Não, é a continuidade. Nós estamos com 3 que vai concluir agora. Ah, tá, que vai concluir. Que entrou depois, mas já vai concluir. Lá a gente estava fazendo fevereiro a setembro. E agora, fevereiro agora, vai começar fevereiro a fevereiro também. Vou fazer 1 ano. Legal. A entrada e saída do CEAPista tem horas que atrapalha muito quem já está. E os que entram, é bom entrar, mas eles não conseguem pegar. Por exemplo, quem quer pegar o vídeo? Tem gente que entra no modo 2. Então ele pegou todo no modo 1 em sequência. Lorena também teve essa situação de CEAPistas que entraram no meio, que daí a turma está num ritmo, né? Daí a turma tem que dar aquela desacelerada e isso acaba prejudicando. Então essa é uma situação que eu creio que o senhor ele precisa nos conduzir, né? Precisa conduzir o CEAP institucional, né? O Amir, o Lennon, os demais irmãos, o Marco. É um número bom. Nossa, um grupo bom. Nossa, é um número excelente. Mas eles podem se dar o luxo, né? Com esse número de 40, que não é o caso lá, porque a gente não pode perder nenhum. E sim. Lá a gente tem também os que foram encaminhados como comportores na região. Joaquim, né? Acho que foi. Paulo, a Glorinha, enfim, eles estão encaminhados, são comportores formados, né? E lá, com essas entradas, é mais difícil mesmo controlar, mas os módulos não são dependentes um do outro, né? Então a gente consegue fazer, eles entram, mas depois eles fazem lá no final, o que eles deixaram de fazer. É 1 ano. Não, veja você. Qual o CEAP que não recebeu CD, Jaque?
temos 4, Lucas, é isso? Quem? Vamos deixar o Marco Melo? É, o Marco Melo. O nome dele não tá, não. Emanuel Provérbio. Não, então Emanuel Salmo. Ele não lê? Ai, ai. Ai, ai, ai. Coisa feia, irmão. Você abre todo mundo. O nome desse, se você não ler, ó. É. Irmão, nós vamos pedir. Estamos em cima da hora. Hoje, né, perdão, foi um pouco cansativo, mas não tem como fazer essa parte diferente. Né? Mas a gente espera ter cooperado aí bastante e continuamos à disposição caso vocês tenham dúvidas ao entrar no CD. Ah, é verdade. O Jaco está lembrando, está fazendo um ano que a gente se encontrou a primeira vez. Eles vão preencher agora? Pode entregar depois também lá no balcão do Instituto, você acha, Maito? Pode, mas eu tenho medo de não entregar. Então vamos deixar. Eu encurtei, não percebi depois. Eu vi. Porque não precisa tudo, é só comentários, né? Isso, mas e se aí eu dei quiser. um jeito de caber só em 2 folhas para fazer Não, frente e usamos verso, para o não seu poder. arquivo aqui, Ótimo. ó. Muito bom. Então, por favor, irmãos, preencham. A gente até poderia deixar que vocês preenchessem e entregassem depois, mas alguns não vão entregar, então é melhor preencher agora. Esse é nosso terceiro encontro. Em fevereiro nós teremos o 4º, tá bom? Então já se programem. Certamente vai ser quarta, quinta e sexta, que são os dias de menos atividades. Os primeiros dias são mais intensos, né? Porque é a conferência do Carnaval. E o primeiro fim de semana é sempre mais intenso. Então nós vamos ter em fevereiro quarta, quinta e sexta, das 2 às 4 aqui também. Programem-se. Na conferência de fevereiro, vai ser na quarta, quinta e sexta aqui. Tá bom? Mas nós vamos anunciar certinho. Tem a data, eu não me lembro agora, mas eu estou sem meu calendário aqui, mas... Eu acho que é começo de fevereiro. No verso também tem o espaço em branco para vocês preencherem. Por favor, sejam sinceros. Se houver críticas ou sugestões, a gente precisa ouvir isso de vocês. Tá bom? Por favor.